Olá, boa noite. Estamos em Angra dos Reis, diretamente do estado do Rio, para conversar com vocês em mais uma roda de conversa, e dessa vez a gente vai analisar a questão da tragédia de Mariana. Não vamos dizer um acidente, porque não consideramos um acidente. Do ponto de vista ambiental, era uma tragédia anunciada. Ela vai completar 6 anos. E como está? Vamos ver isso hoje? Nós fazemos um trabalho de preservação do meio ambiente. Entendemos que é necessário falar de todas essas questões. Hoje nós estamos recebendo diversos convidados. Eu vou apresentar para vocês a Monique Chesa, que é da SAP, depois a gente vai passar a palavra para a Larissa Pinheiro e depois para o professor Célio Berman. Monique, vamos lá? Boa noite a todas e todas. Estamos aqui mais uma vez, né, Cristina? Resistindo todas as sextas, né? Sábado também, para falar dos assuntos que a gente não pode deixar de falar, não tem como. Né, o Brasil já está tão difícil, tão complicado, né, não existe transparência, e essas tragédias elas deixam marcas, né? E assim, elas acontecem, né? Nós temos a questão da mineração, né? Temos a questão da mineração de Brumadinho, no caso de minério de ferro, temos a questão de mineração de urânio, né? Aqui também a exploração de petróleo, então tudo isso, né, o acidente, né, sempre geram tragédias que ficam marcas, e a gente vai falar disso hoje. Vou pedir a Larissa para falar rapidinho uma apresentação dela, para depois a gente passar para o Célio. Boa noite, gente. Muito prazer estar com vocês. Obrigada a todos pelo convite, Cristina, Monique. Prazer estar com o Célio também. Eu sou Larissa, eu sou psicóloga, né? Eu sou psicóloga clínica, tendo aqui em Angra dos Reis, né? Eu tenho um consultório, né, na clínica de psicologia aplicada no centro, e também sou mestranda, né, em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E também a minha especialização, né, estou concluindo agora, na área de neuropsicologia e reabilitação neuropsicológica. Eu vou passar a palavra para o Célio Berman, nosso professor, e após a apresentação dele, eu já vou pedir para ele imediatamente dar início à questão que ele vai estar dando uma abordagem para a gente sobre a questão física mesmo, de toda a questão de elementos químicos que romperam na barreira. Professor, estamos aguardando. Muito bem, uma boa noite a todas e a todos, né? É sempre uma satisfação, né, esse paulista entrar nesse quadro angrense, né, do Rio de Janeiro, né, para poder contribuir com o debate, e vocês sempre trazem questões extremamente importantes como essa que nós vamos discutir hoje, né? É interessante, né, porque normalmente a gente fala em 6 anos, né, da catástrofe, né, que é um outro termo apropriado para definir o que aconteceu na região do rompimento da barragem da empresa de mineração naquela época, né? Eu gostaria de trazer para vocês, né, porque essas questões que são tratadas, né, como impacto ambiental, o desastre de Mariana, ele foi tratado não só como um acidente, né, mas como um impacto ambiental. E eu tenho sempre chamado a atenção nos debates, né, da impropriedade da gente chamar o que são as consequências sociais e ambientais de um desastre ambiental como sendo um impacto, né? Porque o que nós verificamos, particularmente nas consequências
do rompimento da barragem em Mariana, em 2005, desculpe, em 5 de novembro de 2015, foram perdas, prejuízos, danos, desastres, expropriações, desaparecimentos, privações, ruínas, desgraças, destruições. Estes são os termos que vão poder qualificar as consequências do que ocorreu há 6 anos atrás, né? E é nesse sentido que eu pretendo contribuir para o debate. Bem, eu vou já entrar na minha apresentação, né? Dizendo inicialmente que eu tive a oportunidade de ser convidado pela Academia de Ciências no Rio de Janeiro, a sede é no Rio de Janeiro, para escrever sobre as questões socioambientais da atividade minerária no Brasil. Estava sendo elaborado um livro. Esse livro acabou sendo publicado em 2016, né? Um ano depois do ocorrido em Mariana, mas o que me deixou bastante incomodado foi que a primeira versão do capítulo dedicado às questões socioambientais da mineração, da atividade minerária no Brasil, ele tinha sido escrito por mim em julho de 2015. E quando ocorre, né, o desastre, a catástrofe em Mariana, né, eu pedi para o editor do livro para que eu pudesse dedicar também algumas páginas para uma avaliação do ocorrido, né, na medida em que se ia lançar um livro sobre um assunto, né, e não haveria nenhuma referência ao que aconteceu em Mariana, né? E aí acabou, né? Eu tive a oportunidade de incluir a referência a Mariana. Eu acho interessante a oportunidade para retomar esse texto que eu tinha escrito em início de 2016, né? 2 meses depois do ocorrido, né? Já em função da possibilidade que eu tive de acesso ao material jornalístico, o que tinha saído na mídia, né? Porque a repercussão foi nacional e internacional, né? Então é uma oportunidade de rever um pouco, né, esse olhar naquela época, a gente poder também avançar para a questão atual, né? Por muitas das questões que tiveram como resultado esta situação em relação às barragens de mineração, ela acaba se repetindo, se reproduzindo uma dimensão ainda mais atroz, né, em Brumadinho. Né? Mas, falando de Mariana e com a ideia de possibilitar que quem está acompanhando o nosso debate tenha mais elementos, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? O desastre ambiental ocorrido em 5 de novembro de 2015, né, ele aconteceu com o rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Fundão, localizada no distrito de Bento Rodrigues, que é um município de Mariana, em Minas Gerais. E esta atividade de mineração era de propriedade, né, a própria barragem de propriedade da empresa Samarco Mineração.
Monique, você está conseguindo ouvir o professor falar? Alô? Alô? Estou Posso continuar? sim, estou sim. Pode continuar, estou escutando. A Tá minha bem. câmera que fica tremenda por causa da minha... Não sei se é a minha internet. Mas eu Tá. estou ouvindo direitinho. Uhum. Bem, então, essa empresa, que era a proprietária da barragem, a Samarco Mineração, ela acabou sendo responsabilizada pelo que ocorreu, né? Embora, né, segundo o que eu pude acompanhar naquela época, né, nenhuma das responsabilidades foram definidas, né? E as causas também não foram definidas, né? O que acontece é que esse rompimento, né, no distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, né, atingiu toda a bacia do Rio Doce, a jusante da barragem, né, depois do barramento, né, até alcançar o oceano no Espírito Santo. O desastre deixou mais de 600 desabrigados, tendo sido confirmadas 18 mortes, enquanto que uma pessoa foi considerada desaparecida. Ela não foi encontrada no meio da lama que se formou com o rompimento. Esses resíduos de mineração, que são acumulados numa barragem de rejeito, eles são constituídos de uma mistura de resíduos de minério de ferro, água, lama, que percorreram cerca de 663 quilômetros, impedindo a captação de água em muitas cidades, em função da elevada turbidez e da suspeição da presença de metais pesados, porque são metais pesados que auxiliam o processo de beneficiamento do minério de ferro. Além de impedir a captação de água para abastecimento das cidades da região, ela provocou também a morte de toneladas de peixes e a destruição da paisagem local. Ao todo, 35 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo foram atingidos pelos rejeitos que cobriram uma área de cerca de 1.500 hectares. Então, vocês vejam a dimensão do que aconteceu com a barragem do Fundão da Samarco, né? A normatização, é o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção, a normatização das atividades minerárias, né, ela é definida por um decreto, que é o Código de Mineração, que ainda está vigente, o Código de 1967. Né? Ele passou por uma série de mudanças ou de projetos de lei de alteração, né? Mas na época em que houve o rompimento da barragem, né, estava sendo discutido um novo código de mineração através de um projeto de lei 5.807 de 2013. Né? Ele já estava, desde 2013, no Senado e ainda não tinha sido aprovado. Né? Apenas 3 anos depois é que foi aprovado um decreto, o Decreto 9.406, de 12 de junho de 2018, ainda na época da presidência do Temer, né, que regulamentou, né, o Código de Mineração, né, e alterou algumas das leis que tinham sido propostas na época. E
a Agência Nacional de Mineração, por sua vez, foi criada no dia 25 de julho de 2017, né? Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, como outras agências, né? Que assumia a responsabilidade pela gestão da atividade de mineração e dos recursos minerais brasileiros, exceto, né, hidrocarbonetos, né, petróleo e gás natural, e carvão mineral, e as substâncias nucleares. E essa Agência Nacional de Mineração, criada em 25 de julho de 2017, substituiu as funções do Departamento Nacional de Produção Mineral. Quais foram as causas do rompimento? A mais provável se refere às obras de alteamento da barragem, que estavam sendo realizadas para aumentar a capacidade de acumulação dos volumes de rejeitos. E supõe-se que, ainda que os riscos de ruptura desse alteamento da barragem para poder aumentar a capacidade de tê-la, né, de aumentar a capacidade de reservatório, não? Eles já tinham sido identificados em 2014. Não? O desastre ambiental, sob esse ponto de vista da segurança das barragens, revelou uma série de fragilidades sob o ponto de vista institucional, uma série de negligências e omissões dos órgãos públicos, das empresas envolvidas, e uma série de incertezas quanto aos riscos e segurança das barragens para a contenção de rejeitos minerais. Né? Uma das questões que me parece fundamental levar para o debate é que existe uma política nacional de segurança de barragens desde 2010, né, que define a necessidade de elaboração de relatórios anuais com cadastro de cada represa usada para mineração, um plano de segurança de cada represa e uma classificação por categoria de risco. Agora, vocês vejam como que esta política nacional de segurança de barragens divide responsabilidades. Quem é responsável pela elaboração dos relatórios anuais sobre a eficácia do plano é a Agência Nacional das Águas, a ANA. Mas quem fiscaliza a contenção de rejeitos minerais naquela época era o Departamento Nacional de Produção Mineral. Ou seja, os relatórios de segurança de barragens, né, numa época em que tinha quase 15 mil barragens registradas, apenas 856 haviam sido vistoriadas entre 2012 e 2014. Então, vocês vejam que a definição, né, da necessidade de monitoração das atividades minerárias não estava sendo exercida e não está sendo exercida. Por quê? O número de técnicos pertencentes aos órgãos públicos responsáveis pelas atividades de monitoramento, eles ainda são... É um número muito baixo, muito pequeno. E isso acaba fragilizando a capacidade de fiscalização, claro. Outra questão importante em relação à ocorrência do desastre em Mariana foi que a localização das barragens de contenção de rejeitos minerais, não havia nenhum impedimento delas estarem construídas acima das áreas ocupadas pelas populações, acima, a montante das áreas ocupadas por populações, como foi o caso do distrito de Bento Rodrigues, onde 600 habitantes
né, localizados apenas a 5,5 quilômetros a jusante da barragem do Fundão. Né? E, evidentemente, apenas para registrar que esta localização antes das áreas ocupadas, quer dizer, colocando em risco diretamente as áreas ocupadas, foi o que aconteceu em Brumadinho, né, quando o próprio restaurante dos funcionários foi a primeira construção a ser atingida pelo rompimento da barragem. Além disso, a empresa Samarco, que era a proprietária da barragem, não possuía sistemas de alerta à população em caso de ruptura da barragem. Vocês imaginam uma distância de 5,5 quilômetros, né, em que um volume extraordinário de lama vai percorrer, né, como eu disse, né, a extensão desta lama, né, ela excedeu os 5,5 quilômetros, né, e destruiu o distrito de Bento Rodrigues, né, mas ela se estende por 663 quilômetros até atingir, no Espírito Santo, o Oceano Atlântico. Então, não havia sistema de sirenes e planos de evacuação em situações de risco. Não havia uma articulação entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a própria empresa. A Samarco só adotou medidas adicionais de segurança após o desastre, com a instalação de sirenes fixas e a localização de pontos de encontro. Durante o período após o desastre, foram frequentes as reportagens das principais redes de televisão do país relatando os prejuízos dos moradores das cidades atingidas, fazendeiros, pescadores que tiveram interrompidas suas atividades e que aguardavam as indenizações prometidas e não cumpridas pela empresa Samarco. De forma recorrente, quer dizer, várias vezes, de forma frequente, as reportagens finalizavam sempre com a reprodução de notas da empresa à imprensa, indicando que estava, entre aspas, evitando todos os esforços possíveis no sentido de atender os pleitos. Nunca foram atendidos. E ao público ficava, em geral, as dúvidas. Se todos os esforços possíveis estavam sendo realizados, por que as pessoas prejudicadas não estavam sendo atendidas? Eu penso que a doutora Larissa, ou a Larissa, né, ela vai ter oportunidade de aprofundar bastante em relação a esta questão. Né? A empresa Samarco também protelou várias vezes a entrega de um estudo que foi requerido na época sobre possíveis cenários e medidas a serem tomadas em caso de rompimento de outras 2 barragens lá na região, a barragem de Germano e Santarém. Um estudo que era inicialmente previsto para ser apresentado em dezembro de 2015, só foi entregue ainda incompleto em janeiro de 2016. O atraso, que previa uma multa de R$1 milhão por dia, valor que depois passou a ser questionado pelo Ministério Público de Minas Gerais, né, em função dessa recorrência no atraso da entrega de estudo completo, né, era penalizar a empresa Samarco por essa demora. Né? Mas o fato é que ela nunca pagou as multas que foram impostas pelo governo do Estado de Minas Gerais, pelo Ministério Público Estadual e Federal, pelo Estado
do Espírito Santo. Ela nunca pagou, né? O que faz com que a gente também questione se a penalização, né, pelo problema ambiental que é de sua responsabilidade, se as penas, através das multas, são realmente a forma mais eficiente para evitar que isso possa se reproduzir em maior escala. Como a gente viu, Brumadinho, logo depois, mostrou que não há, do seu ponto de vista das empresas, né, qualquer interesse em reparar o que é de sua responsabilidade. Essa empresa, Samargo, para já começar a concluir a minha intervenção, ela foi fundada em 1977 como uma empresa brasileira de mineração, de capital fechado, controlada em partes iguais por 2 acionistas. A Billington Brasil, subsidiária da empresa anglo-americana BHP Billington, e a empresa Vale. Sim, a Vale também fazia parte, né, da empresa Samarco, que foi que era proprietária da barragem, né? O que é importante a gente observar é que, durante todo esse processo, né, as empresas estabeleceram um conluio de forma a que cada uma tirava o corpo da sua responsabilidade. Nem a Billington Brasil, nem a Vale assumiram efetivamente a responsabilidade, embora fossem acionistas desta empresa, né? E ainda cabe lembrar que a eficácia, como eu falei, da aplicação, né, de leis de crimes ambientais, né, vocês imaginam, né, a barragem de Fundão, logo uma semana depois do rompimento da barragem, o IBAMA anunciou a aplicação de uma multa de 250 milhões de reais à empresa Samarco. Né? Foram 5 autos de infração no valor de 50 milhões cada uma. Né? A Samarco tinha sido atuada por poluir rios, tornar áreas urbanas impróprias para a ocupação humana, causar interrupção do abastecimento público da água, lançar resíduos em desacordo com as exigências legais, provocar a morte de animais e a perda da biodiversidade ao longo do Rio Doce, colocando em risco a saúde humana. Por sua vez, a Subsecretaria Estadual de Fiscalização do Meio Ambiente de Minas Gerais aplicou uma multa de 112,7 milhões de reais em função da poluição e da degradação ambiental. O que, como eu disse, o que aconteceu, nenhuma dessas multas foram pagas pela empresa. Né? Na época, é interessante observar, né, que as multas ambientais pelo IBAMA, se a gente pegasse de 2011 a 2014, apenas 9% foram cobrados, dos valores cobrados pelo IBAMA foram efetivamente arrecadados. Né? E o que acontece com essas multas ambientais? Não vai nada para a população local. Os valores, eles vão para os cofres da União e 20% são aplicados no Fundo Nacional do Meio Ambiente. Isso significa que as multas, quando são pagas, vocês imaginam, apenas menos de 10% é efetivamente pago, não se dirigem para compensar os danos nas localidades atingidas pelos desastres ambientais. Né? Então, essa é a questão que me parece, é um outro ponto que me parece importante da gente levar em consideração. E, por último, agora sim, esta falsa ideia, né, durante toda a controvérsia, em função das consequências, era
a falsa ideia de que era possível recuperar o meio ambiente. E diversos acadêmicos, eu vou ressaltar, por exemplo, o professor Marcos Buquerite, do Instituto de Biologia da USP, atualmente ele é o diretor do Instituto de Biologia, ele, num debate, na época, ressaltou que os ecossistemas são irrecuperáveis quando sofrem a natureza dos impactos como os que se configuraram no desastre ambiental na bacia do Rio Doce. Essa impossibilidade de recuperação se deve ao grau de complexidade com que os ecossistemas se estruturam e se relacionam entre si. Esse desastre ambiental, ele produziu uma onda de choque biológico, que é extremamente lenta e de longa duração, independentemente da velocidade das ações de recuperação que vierem ser tomadas. Então, nesse sentido, os esforços, para a chamada recuperação do ambiente e as indenizações devidas e nunca pagas, ou pagas num montante bastante inferior àquele que tinha sido, inclusive, judicializado, definido na justiça, fazendo com que a população, esses 600 moradores, se vissem na tarefa, ou aceita aquilo que está sendo dado como esmola, ou então entra na justiça para buscar reparação dos seus direitos. Então, é isso que eu tinha de relatar sobre o desastre de Mariana, e fico à disposição para o debate. Muito obrigado pela atenção. Olha, professor, o senhor conseguiu um desafio. O senhor conseguiu, em 20 minutos, fazer um... Não é, Larissa? Não é, Monique? Eu estou assim, sem saber até o que dizer ou o que perguntar depois disso. Eu vou passar o vídeo para depois a gente introduzir a fala da Larissa, e aí a gente vai abrir para a Monique. Se o senhor tivesse disponibilidade de ficar, porque eu acho que depois da fala das duas, eu tenho em mente que o senhor vai querer fazer uma retomada de algumas questões e uma finalização. Tá? Se o senhor quiser ficar ouvindo, fechar a câmera, tomar uma aguinha, descansar um pouquinho, fica à vontade, deixa o áudio aí para o senhor ouvir, e eu estou passando o vídeo agora para depois a Larissa começar. Rios contaminados, pescadores sem trabalho, embarcações abandonadas. Os impactos do crime de Mariana no meio ambiente ainda vão perdurar por décadas. Os pescadores avisam. Podre vivo, olha. Ninguém tá monitorando esse rio, gente, pelo amor de Deus. Peixes têm aparecido com deformidades no leito do Rio Doce, afetado pela lama da Samarco. Tumores, machucados, manchas por cima nas escavas. São tumores de verdade mesmo. E já tinha visto algo assim, os peixes desse jeito? Nunca. A gente fala a tragédia, né? Mas foi um crime, né? O rio era, para Andressa, uma extensão de seu quintal. Era a alegria de todo mundo aqui, né? Porque a gente brincava dentro do rio, época de calor, assim, tinha praia aqui, né? Fazia churrasco, brincava.
Hoje, ela evita até mesmo entrar na água. Há 5 anos que eu não entro dentro desse rio doce aqui. Eu não tenho coragem de entrar dentro dele. O medo é justificado. Pesquisas mostram que o rio está contaminado por vários metais pesados. Nós encontramos esse aumento expressivo para vários elementos. Por exemplo, cádmio, 360 vezes, cobalto, chumbo, zinco, quase 20 vezes esses 3 elementos, manganês, cobre. O ser humano tem uma tolerância ao ingerir esses metais, mas o excesso pode trazer riscos graves. No ser humano, nós temos reportes sobre efeitos neurotóxicos e até processos cancerígenos por alteração de atividades das células. Andressa lembra quando a lama apareceu em Colatina, no Espírito Santo. Aí você via assim, a metade estava limpa e chegando a água suja, aí foi se misturando. Desde esse dia, está proibido pescar no Rio Doce. A falta de atividades trouxe consequências sérias para a população. Muito entrou nas drogas, na bebida, muitos entraram em depressão. Eu mesmo estou me tratando em depressão. Eu tive 4 vezes tentativa de suicídio. Andressa engordou mais de 30 quilos. Eu estou com 120 quilos. Este é considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil. 19 pessoas morreram e o prejuízo à flora e à fauna não tem como ser medido. Quando a barragem do Fundão se rompeu, a avalanche de rejeitos encobriu Bento Rodrigues e avançou sobre outros povoados, tais como Paracatu de Baixo e cidades como Barra Longa. A lama chegou ao Rio Doce, de onde percorreu um trajeto sinuoso em direção ao Espírito Santo. No percurso, 39 municípios foram afetados. Os rejeitos desaguaram no Oceano Atlântico, a mais de 650 quilômetros da barragem, na altura da cidade de Linhares. Visto de cima, o rio ainda hoje parece um mar de lama. Perto da foz, as embarcações apodrecem. Esse barco está com a pontinha de fora aqui, ó. Esse que era o meu. Tá vendo aquele lá? Era do outro pescador. Também abandonou. Não pode pescar. Esse aqui, esse ali. Leônidas preside a Associação dos Pescadores do bairro de Regência, em Linhares. Mas não gosta mais de passar perto do rio. Eu chego aqui, eu fico triste. Porque eu não posso pescar, a minha vida era pescando. Assim como outros atingidos, ele vive com o auxílio pago pela Fundação Renova, muito menor que os ganhos anteriores à tragédia. Está proibida a pesca? Está proibida. Porém, várias pessoas estariam exercendo a atividade de modo clandestino. Para sobreviver, alguns ainda estão pescando ainda, porque para complementar a renda familiar deles. E faz o que com esse peixe? Sente para fora, escondido. Entendeu? Não diz que é do Rio Doce? Não, o comprador leva e diz que é lá, peixe é lá de outro lugar. Nossa reportagem flagrou esse rapaz no momento em que saía para a pesca. Você pesca todo dia? Todos os dias. Essa água não tá ruim, não? A água tá, velho. Mas os peixes não estão contaminados? Não, contaminados não, né? Mas você pesca? E você vende pra quem? Pra fora. Este outro pescador confirma que muita gente come os peixes do Rio Doce. O senhor pesca para comer, né? Agora tem que pescar para comer. E come? Como, lógico.
Todo mundo aqui, não é só eu, né? Todo mundo. Em geral, todo mundo. Não tem ninguém que fala que tem problema. Eu nunca vi falar que tem problema. Apesar da descrença do morador, os animais vêm apresentando contaminação por metais pesados acima do limite permitido. Para os peixes foram arsênio, cromo, selênio, manganês, mercúrio e zinco. O consumo excessivo desse peixe contaminado, ele pode trazer a longo prazo uma intoxicação crônica. A família de Liliane tem preocupação tanto com o peixe quanto com a água consumida. Tem criança que passa mal, entendeu? A água sai amarela, sai horrível da torneira da gente. Então a gente não pode realmente fazer uma comida e consumir essa água. O marido dela também é pescador, mas agora só mexe nas redes para que o material de trabalho não estrague. Você gostaria de voltar a pescar? Gostaria. Todos os pescadores sonham de voltar, entendeu? Porque isso aí é a vida da gente. Jerry não recebe auxílio da Renova. Segundo ele, por problemas burocráticos da fundação. Não recebo nada, eles falam que vai ver meu negócio. Já são 5 anos sem o benefício. Para sobreviver, ele vem trabalhando de motorista de ônibus escolar. Muito covardia deles, entendeu? Que não foi nós que jogamos a lama no rio. Nós estamos no complexo da barragem do Fundão em Mariana, de onde saiu a onda de rejeitos, 35 milhões de metros cúbicos de lama. Após o rompimento, a mineradora foi proibida de continuar a explorar minério por aqui. Mas agora, 5 anos depois, anunciou a retomada das atividades na região. Passados 5 anos, a empresa responsável pelas mortes, responsáveis por essa degradação do meio ambiente de mais de 600 quilômetros de dano, o maior dano socioambiental da história do Brasil, ela volta a lucrar sem que tenha feito o dever de casa. Uma justiça tardia é uma justiça falha. Mas a Samarco tem conseguido vitórias na justiça. Nenhum dirigente da mineradora é mais acusado de homicídio pelas 19 mortes causadas pelo rompimento da barragem. E a ação por crimes ambientais tem somente 5 réus, além das próprias empresas Vale, BHP e Samarco. O problema é que não há punição. Apesar da gente entrar com as ações para exigir o cumprimento, as multas são aliviadas, não é? E os irresponsáveis que estão lá à frente nunca são punidos. Larissa, eu vou passar a palavra para você. Vamos lá. Bem, assim, a gente, né, ouvindo tudo isso é bem triste, né? Mas a gente entender que, assim, o desastre, né, em si, como faz a gente perceber a ruptura que isso causa, né, na vida das pessoas envolvidas, né, no desastre, na situação de catástrofe. Essas situações, né, de catástrofes, elas se caracterizam realmente como situações de muito estresse, né, para quem vivencia esse tipo de situação. E a gente sabe que, assim, muda todo um contexto da sociedade, né, da cultura local, não só no momento em que aquilo acontece, mas até durante os anos seguintes. E essa é uma observação importante a se fazer, porque a maioria das pessoas, né, que vivenciam essas situações de catástrofes, a gente pode perceber pela fala, como isso marca, como que isso muda a estrutura psíquica do sujeito, como que isso afeta emocionalmente, a visão, né, que se tem de si, do mundo, do futuro, das pessoas.
E a gente vê ali muitos relatos de pessoas com transtornos, né, do humor, depressivos, ansiedade. E aí, o que está envolvido nisso? Toda essa mudança, né, esse desequilíbrio, essa ruptura na vida. Realmente, nessas situações, ela é muito traumática para muitas pessoas, marca muito, porque é algo assim tão repentino, tão inesperado, que aquilo ali choca e tira, às vezes, toda a expectativa que uma pessoa tem sobre o futuro, né? Tudo se perde muito rápido. Então, aquilo marca muito emocionalmente. E aí, até essa questão da burocrática, né, da indenização, da reconstituição dos bens, da própria vida, né, do local onde estava habituado, da moradia, né, a questão do pertencimento a uma comunidade, a uma localidade, tem um impacto nisso também. Então, tudo isso se perde de um instante para o outro, né? E como que isso marca? Porque ao longo dos anos, o sujeito, né, reconstituir isso tem muitas implicações, porque aí tem essas questões burocráticas que atravessam, e aí geram os transtornos de ansiedade, porque, por exemplo, a questão da impunidade, né, de não ter um culpado, não ter um responsável direto, não tem alguém que preste, né, realmente uma atenção, socorro àquelas pessoas que, de uma hora para outra, tiveram suas vidas interrompidas. Isso realmente gera muita ansiedade, porque é uma incerteza quanto ao futuro, né, de alguém quanto ao futuro em relação à profissão, em relação ao trabalho, em relação à própria moradia, em relação ao local que vivia, né? Então, tem toda essa mudança estrutural. Isso marca, assim, o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, é um transtorno, assim, muito evidente em pessoas que passam por esse tipo de situação. E o que é exatamente, né? É algo que fica no pós, né? Às vezes, durante a situação, a pessoa está tão chocada, né, com aquilo que aconteceu, está tão no calor do momento que ela não consegue processar aquilo. Parece que ela não está entendendo, é como se fosse algo irreal. E aí, um tempo depois, ao perceber a nova realidade em que ela está inserida, o novo contexto, né, em que está inserida, o estresse pós-traumático é isso, ele é um transtorno de ansiedade também, que afeta muito a questão da experiência, da vivência, das lembranças, né, que realmente acabam sendo muito traumáticas e geram muito terror para o sujeito. Né? Por exemplo, a gente viu ali um relato, né, daquela mulher sobre em relação à questão do rio, né, não consegue se aproximar, não consegue estar presente, mas é justamente isso que, ao longo dos anos, a gente percebe nesses sujeitos, que, às vezes, uma coisa que, na realidade, é estável, já mudou, não apresenta mais um risco, né, real, aquilo ainda assusta, aquilo ainda causa medo, aquilo ainda causa ansiedade. Por quê? A experiência do trauma, ela afeta, né, o nosso cérebro de várias formas. Então, até a estrutura, né, cerebral, a arquitetura cerebral, ela muda na experiência do trauma. Né? Há uma redução da massa cefálica, prejudica a área do hipocampo, do córtex, que está relacionado ao controle do comportamento, à regulação das emoções. Então, assim, o estresse pós-traumático, às vezes a pessoa não lembra em si, né, a memória, né, não está ali do evento em si, mas só de estar em contato com algo que afetivamente relembra o evento, ela pode ter um impacto muito negativo em relação àquilo, porque tem uma carga afetiva, né, emocional muito grande. Por exemplo, uma pessoa está próxima de um rio e aquilo gerar nela uma ansiedade mesmo, porque um medo, né, um medo realmente de estar exposto àquela situação e aquilo acontecer de novo. Então, assim, todas as vezes um desastre, né, uma situação em que é um risco, né, iminente, um risco naquele momento. Então, isso afeta o nosso cérebro e deixa aquela pessoa em estado constante de alerta. Então, todo tipo de situação, né, posterior, em que ela
viver e que relembrar a situação do trauma, mesmo que de forma involuntária, não deliberada, aquilo pode causar fortes sensações. Então, às vezes, a gente até não compreende como pode, depois de tanto tempo, uma pessoa ainda ter tanta resistência, às vezes, a voltar para uma atividade de trabalho, às vezes não conseguir ir a algum local, porque aquilo relembra a situação, mas é porque a sensação, né, às vezes, de medo, de perigo iminente, ela é muito intensa. Né? O trauma, ele afeta a região do sistema límbico que regula as nossas emoções. Então, um sujeito que vivencia o trauma, né, nessa situação de desastre, né, aquilo fica muito mais marcado emocionalmente falando. Então, por serem emoções muito intensas, desregula as emoções e a capacidade de raciocínio também fica prejudicada. Então, a gente percebe ali que um campo perfeito para se instalar ali um transtorno. E aí, qual é o impacto disso? Né? Eu falei assim do transtorno de estresse pós-traumático, mas assim, os transtornos depressivos, por exemplo, de ansiedade de uma forma geral, tornaram essas pessoas incapacitantes. Por quê? Falando, por exemplo, da depressão, a falta de expectativa em relação ao futuro é algo que traz muita desesperança, né? No sentido de não ter a questão da impunidade, de estar lá aguardando, né, a restituição, talvez, dos bens, da vida, ter uma retomada e não ver isso acontecer, pode gerar um sentimento de desesperança muito intenso nessas pessoas, né? A perda, né, de sentido ali da vida, que a catástrofe em si não destrói só a questão física, né? Dali, perdi a moradia, perdi meu emprego, não. Perde o sentido, porque o que é constituinte da vida daquela pessoa? É o trabalho, a atividade que estava envolvida naquela comunidade, né? Tudo que estava envolvido ali. Então, não se perde só os bens materiais, mas realmente é uma nova adaptação que a pessoa ela precisa ali agora, né, ao longo dos anos, ter. Então, assim, o sentimento de desesperança, de desamparo, né, às vezes de falha, de não conseguir retomar a vida, isso é um fator, assim, que pode colocar muitas pessoas em risco para desenvolver os transtornos depressivos. Então, assim, é algo assim que o pós, né, catástrofe, eu não vejo tanto ênfase de um acompanhamento a longo prazo, porque a retomada, né, da vida dessas pessoas é um fator importante para a superação da situação ali vivenciada. Então, assim, são coisas que podem perdurar para o resto da vida, incapacitar essas pessoas para o resto da vida, né? Não só para adaptação da própria realidade, mas para outras coisas mesmo. Então, assim, a questão emocional aí, relacionada à situação de catástrofe, é um risco, assim, para a saúde mental terrível, não só pela carga afetiva que aquilo tem, mas para tudo que muda na vida das pessoas, né? Na relação, né, com os familiares, a perda dos familiares, às vezes a separação, né, do ambiente em que vivia ali, na comunidade. A gente vê nesses distritos, né, às vezes agricultores, pescadores, que às vezes levaram toda uma vida, né, dedicando aquilo ali, e aí, agora, o que se faz? O que se faz para viver? O que se faz para se adaptar à nova realidade? É um processo, assim, realmente muito difícil, né? E gera um luto. Passar por desastre gera um luto, que tem as perdas, né, físicas, mas a perda de sentido também, né? No sentido de gerar frustração, gerar raiva, porque é aquilo, não consegue compreender como que isso tudo pôde acontecer. E aí a negação de, poxa, e agora? Essa é a realidade, sabe? Não conseguir ter uma direção de para onde ir, do que fazer, a quem buscar, gera revolta em função da impunidade. Então, quando a gente fala do luto, a gente não fala só de pessoas, né, em si, que existe, né, em função das perdas também, mas o luto de uma forma geral. O luto, todo tipo de perda pode representar para a gente uma situação de luto. A gente pode ficar enlutado. Então, essas pessoas, elas vivenciam o luto em diversas áreas, né?
perda do sentido ali da vida, perda dos bens materiais, perda de uma atividade, né, de trabalho, perda de familiares, perda de bens que às vezes foram construídos há muitos anos. Então, são muitas perdas que essa pessoa tem que processar, e às vezes isso leva muito tempo, porque o luto ele vai de uma fase de, né, de negação até aceitação. E aí, todo esse desenrolar, né, da história é difícil mesmo para uma pessoa aceitar quando tudo é muito burocrático, quando nada é resolvido, quando não tem uma expectativa de melhora, né, uma expectativa de que alguma coisa ali vai ser restituída. Então, como que fica a vida dessa pessoa? Como que é difícil aceitar isso, né? A gente até viu uma fala do rapaz falando, poxa, a gente não teve culpa da lama sair ali. Então, gera, assim, um sentimento de revolta e ver, né, perceber, assim, que não tem uma resolução, como que isso gera sentimentos, às vezes, internos, né, e subjetivos, que podem levar a desencadear, né, um transtorno mais crônico aí na vida dessa pessoa. Claro que não são todas as pessoas, né, que vão desenvolver, mas a gente percebe que até pela qualidade de vida, né, por isso reduzir, afetar a qualidade, né, da saúde mental dessas pessoas também. Até porque a saúde mental não é só a ausência de transtornos, mas são várias condições que dizem para a gente ter uma qualidade de vida e bem-estar. E aí muitas dessas pessoas, às vezes, foram realocadas para casas, né, para lugares em condições inapropriadas de habitação, condições precárias de trabalho, né, a renda ali muda, então, às vezes, a capacidade para poder sustentar a própria família também. Isso tem um impacto na saúde mental, porque isso representa, sim, bem-estar e qualidade de vida, né? Não é só a pessoa ter um transtorno ou não, mas todos esses aspectos, eles contribuem e têm um impacto de alguma forma. Então, assim, a atenção, né, que precisa ser até ao longo dos anos, né, para que essas pessoas consigam se adaptar à nova realidade e ter uma retomada de vida, né, uma retomada de, assim, encontrar outros meios, outros caminhos, porque vamos pensar, uma pessoa que a vida inteira foi agricultor, né, é agricultor a vida inteira, e agora? Ela muda, tanto de, né, na localidade lá, de onde ela morava, né, e aí o que ela vai fazer? Voltar a fazer tudo. Como que essa pessoa consegue se adaptar a isso? Então, assim, pensar possibilidades para que as pessoas gerem expectativa de vida, de futuro, e isso traga um senso maior de esperança, né, e não de desamparo. Só que, assim, aí entra outra questão também, né, que talvez seja relacionada às políticas públicas, e eu acredito que talvez a Cris, a Monique, né, até entenda um pouco melhor disso, dessa questão do que né, é feito realmente para conseguir auxiliar essas pessoas durante todo esse processo, né? Porque o que vê, assim, que a gente vê é que elas ficam realmente desamparadas de todos os lados, não sabem a quem recorrer, e aí precisam, né, às vezes, se virar meio que sozinhos, e com o impacto que isso tem, né? Então, assim, aí a gente vê um aumento nos níveis de transtornos de humor, de ansiedade, né, nessas pessoas, principalmente nos jovens, né, os jovens em que estão iniciando toda uma vida, iniciando na carreira, iniciando na profissão, às vezes, né, a família se constituindo. Então, assim, isso meio que do nada se perde, e ter que voltar, né, à realidade, e até a questão da maturidade também, que às vezes, em algumas fases não tão plenamente desenvolvidas, o impacto acaba sendo maior de algumas situações estressoras, como situações de desastres. Os idosos também, até pela questão tanto da capacidade física, né, mas, às vezes, outros fatores, como às vezes não ter um suporte familiar, ser sozinho, ter algum tipo já de doença, né? Então, como que essas mudanças, né, não interferem em toda a vida dessas pessoas, que às vezes já têm menos recursos para lidar, né, com as próprias dificuldades já advindas, né, antes do desastre, e como que isso fica depois. Então, assim, é uma coisa que a gente recebe muito, assim, até na prática, né, do consultório, como que é difícil, assim, um fator
para as pessoas, às vezes, lidar e aceitarem a realidade. É o que faz sofrer mais. Mais o quê? É lembrar da situação e não aceitar que aquilo aconteceu. Isso traz um sentimento, um comportamento da pessoa, às vezes, paralisar diante daquilo. E ela não saber o que fazer. E aí, essa dificuldade em aceitar, e até um processo, né, no luto, né, na perda, é um processo importante, causa muito sofrimento psíquico, porque desregula o humor. Então, às vezes, a pessoa realmente, como a gente viu no vídeo, a moça falando, desenvolvia um transtorno, né, depressivo. E aí, o que é um transtorno depressivo? O transtorno depressivo, ele causa distorção no pensamento, alteração no humor, a vontade, né, o interesse pelas atividades, ele se altera, a pessoa perde totalmente. Por quê? Tem a ver com aquela questão de perder o sentido de viver, perder o sentido da vida. Então, perde-se isso, então a pessoa também, o interesse pelas atividades vai só diminuindo, isso vai cada vez tornando a pessoa mais incapaz, cada vez reduzindo mais as possibilidades dela, né? Então, assim, funcionalmente, aquela pessoa está prejudicada. Por quê? Se ela está com o humor deprimido, não consegue ver expectativa mais de futuro, de mudança, de resolução do problema, né, da condição atual de vida dela, né, e ela perde o interesse para fazer qualquer coisa, ela entra num estado de paralisia em que ela não se move, ela não consegue ver, ela não consegue fazer nada. E aí, aquilo ali fica se retroalimentando, porque ela não consegue ver expectativa, e aí ela não consegue se mover para fazer alguma atividade que seja do interesse dela, porque isso fica rebaixado. E aí essa falta, né, de atividade, dessa busca, intensifica ainda mais o humor deprimido, ainda mais a desesperança, a falta de expectativa, e aí a pessoa realmente entra num estado em que fica, às vezes, até incapaz. Então, como que isso eclodiu, né, depois dessas tragédias? Tanto nessa quanto outras, a gente vê aqui também, até em Angra, né, a questão dos deslizamentos que tiveram nos morros, né, naquela questão do Réveillon, das pessoas, assim, isso traumatizar tanto, né, ficar tanto ali no imaginário, que muda totalmente o comportamento, né? Às vezes, assim, por exemplo, uma situação de chuva, a pessoa não consegue dormir, fica ansiosa, fica preocupada, fica nervosa, né? Ela fica em estado de alerta constante. Então, uma pessoa que vivencia um desastre, um trauma, isso marca tanto, né? Desregula tanto ali que, por exemplo, no transtorno de ansiedade, ela começa a ficar em estado de alerta o tempo todo. Então, ao menor sinal de que alguma coisa ruim possa acontecer novamente, ela interpreta como perigo. Então, ela tem uma reação assim muito desproporcional. Então, aí é nessa hora que a gente vê o impacto que um evento tem, porque começa a atingir a funcionalidade da pessoa, dela evitar, dela fugir, dela se esquivar, né? Não conseguir estar presente em algumas situações, paralisar diante da vida. Então, isso realmente começa a afetar. Aí é necessário entrar realmente no tratamento para que essa pessoa consiga restabelecer a saúde mental dela, né, a saúde psíquica, e consiga ver, né, a partir de uma perspectiva diferente, a nova realidade a qual ela está inserida. Né? E isso é, assim, é muito difícil, é um processo muito difícil, porque aí vem aquilo que a gente falou da aceitação. O que faz sofrer mais é isso. A dificuldade, às vezes, de aceitar a realidade causa muito sofrimento. Porque é muito difícil você pensar que você construiu, às vezes por 20 anos, 30 anos, um bem, todo um projeto, você se instalou, você viveu por tanto tempo numa comunidade, e aí, de um dia para o outro, você perde, não é só, como eu falei, coisas físicas, mas é um senso de identidade mesmo, porque trabalho, a cultura, onde a pessoa vive é o que constitui o ser, né? É o que constitui o sujeito né, na sua identidade. Tudo isso é o que dá sentido. Então, isso se perde. Então, após, né, a experiência, ela viver a nova realidade, é isso.
ela vai ter que dar sentido a outras coisas, ela vai ter que se constituir como um novo sujeito, naquela condição em que ela está agora, onde que ela está inserida, na realidade dela, no que ela vai ter que enfrentar. Isso é muito difícil, tem um impacto muito grande, né? Claro que, assim, algumas pessoas a gente vê que, às vezes, elas já têm, né, um histórico de possuir uma personalidade, ou já possuir uma dificuldade ali pré-existente, e aí esses desastres, eles às vezes vêm como assim, como se fosse uma gota d'água, para que alguma coisa ali surja e incapacite aquela pessoa. Então, por exemplo, a gente viu a moça com um transtorno, né, depressivo. Não, claro que nem todos, né, que vivenciam uma situação de desastre vão desenvolver algo assim, mas às vezes alguém que já tem algo pré-existente ali, tanto fator genético, né, às vezes a condição de vida, e vem isso, como que isso afeta tudo, né? É realmente como se fosse uma gota d'água, sabe, para aquilo que já está ali também eclodir. Então, assim... Eu vou aproveitar que você pegou esse gancho sobre Angra dos Reis. Sim. Você concluiu? Vou pedir para a Monique... Sabe por quê? Você lembrou muito bem a questão da tragédia em Angra dos Reis. Eu ia pedir para a Monique dar uma pincelada, além da questão, né, que a gente já está vendo de Mariana, que você lembrou muito bem a tragédia do final do ano de 2009 para 2010, quando várias vidas foram perdidas numa tragédia que ninguém imaginava. E, às vezes, quando eu estou vendo Mariana, eu lembro da nossa pousada lá na Ilha Grande, que foi soterrada, aquele morro da Carioca que desceu quase todo, atrás da prefeitura, inclusive. Da porta da prefeitura a gente via as pessoas sendo retiradas lá do morro. Vou passar a palavra para a Monique, vou pedir para, depois que ela falar de Mariana, ela dar uma pincelada sobre isso. Foi muito bom você ter lembrado. Vamos lá, Monique? Muito boa a sua fala, Larissa. Assim, obrigada pelo seu depoimento, né? E a Cristina falou, queria falar assim, né? Vendo o vídeo, vou tentar parar de me mexer, porque eu me mexo, a minha câmera fica tremendo. Vendo o vídeo, né? E também a questão que o Sérgio apresentou, né? Toda essa aula que ele deu para a gente, né? Do desastre, né? E antes do desastre, né? Da tragédia, depois, e como está, a Cristina mostrou lá no vídeo o Rio, né, todo ambiente todo habitado, aquelas pessoas, o seu modo de vida foi completamente, enfim, ganhar um banho de lama, né? Então, a primeira coisa é a perda da qualidade de vida, né? Você se depara com um cenário completamente modificado, né? Um desastre, né? E aí você tem a perda da territorialidade, que vem junto com a perda da identidade. Eu vou falar depois da questão do deslizamento, mas eu queria lembrar que desde Itaipu, né, e assim, é um processo, né, de colonização, de industrialização, e com isso a destruição. E quem são os atingidos? Os moradores, né, de comunidades tradicionais. São aqueles que usam o seu quintal. Seu quintal é o quê? É o rio e a roça, da onde ele tira seu alimento. Ele não precisa consumir da indústria, né? Que você tem o seu alimento tirado da natureza. É assim que nossos ancestrais viviam, né? Os indígenas e os africanos, né? Os afrodescendentes. Então, a gente tem todas as pessoas que convivem em comunidades tradicionais, mas no Brasil a gente tem essa herança de sobreviver sem precisar da indústria, né? Mas, infelizmente, quando você tem esse banho de lama, por quê? Porque são todas tragédias anunciadas, tanto Mariana, quanto Brumadinho, quanto a questão de Angra também, dos deslizamentos. Todo mundo sabia já que aquelas áreas eram áreas, já que em Angra a maior parte da população vive em área de risco, né? E é a população mais vulnerável, são aquelas que foram tiradas do seu território, né? Perderam seu espaço, porque aqueles territórios serviram, né, para a especulação imobiliária e foram procurar um lugar para viver. E esse lugar é área de risco, onde não tem infraestrutura, não tem rede de esgoto, não tem saneamento, então isso vai, né, afetando o solo, né, o processo aqui em Angra, o que aconteceu em 2010 e também em 2002, que teve o Areal, né, que a gente lembra dessa tragédia também, já tinha um bolsão de água em cima da onde foi o escorregamento, né,
na linha do trem, e que aquilo ali já estava avisando que aquilo ia se romper. Mas, porém, aquela comunidade toda que vivia ali embaixo, né, sempre, né, vão, sei lá, entregam na mão de Deus e vão vivendo assim, e vão esperando. E quando vem, né, a chuva, a gente sabe muito bem que Angra, né, nós temos as chuvas frontais, nós temos essas, as chuvas de 250 milímetros, enfim. E o que a gente mais tem medo é do que está por vir, né, com a questão da mudança climática. Então, a gente já tem ali 2002, nós temos 2010, que aí foi a questão da Carioca, né, e também lá do Bananal, né, que nós já... aí você vê, Angra, se você não ocupar as áreas de risco, você vê que ali tem a pedra, ali tem a mata, e, enfim, quando você ocupa e quando aquilo tudo escorrega, você vê a rocha exposta, aquilo ali são cicatrizes que ficam para sempre, né? Então, como Brumadinho, Mariana, aqui em Angra, nós também temos pessoas que até hoje não foram encontradas, né? O número de mortes foi bastante alto, e o trauma de conviver com isso, né? E a perda do seu território, quando aconteceu agora em 2010, né? Agora eu digo, mas já tem mais de 11 anos, né? As pessoas saíram da onde elas vivem, assim, por mais que saíram, já perderam seu território, próximo ao mar, próximo ao seu sustento, foram para os morros e também perderam seu território, né? Pessoas que estavam ali há 40, 50 anos, que vieram da Ilha Grande, vieram de Paraty, né? Vieram dessas áreas que sofreram de especulação e se adaptaram ali no morro, né? Naquelas áreas que estavam... Na Carioca, a comunidade tinha 50 anos que vivia ali. Então, eles desceram todos, né? E já sabia, e também porque em cima daquela área já tinha uma outra comunidade também, e que o esgoto, né, o saneamento que não é feito, né, o cano que eles usam, né, o tipo de sistema de esgoto não é o ideal, então, quando vem a chuva, quando vem, não suporta e vai levando tudo junto. E a população sabe, né, tem muitas casas que, né, já sabiam que estavam para ser interditadas, e isso acontece até hoje, mas não tem para onde ir. Eles não dão suporte, né, para você sair da sua casa, né, pagar um aluguel, né, até na época do deslizamento teve primeiro o aluguel social, mas depois eles, né, teve os predinhos, né, então as pessoas mudaram de bairro, foram viver verticalmente, né, mudaram das suas comunidades, então tudo com isso gera traumas que não são superados nunca, né. E, assim, pensando nisso, né, nós temos vários movimentos criados, né, tem desde o MST, né, que vem da década de 80, que foram pessoas que perderam seu território, né, por causa do alagamento, tem humanos atingidos, né, por mineração, e o MAB atingidos por barragens, e há pouco tempo, agora, teve um encontro que eu faço um curso de pós-graduação aqui pela UF, e tinha um rapaz de Caetité, e ele conhece as Zoraide, eu falei das Amara, do pessoal de Caetité, e o estudo dele, a pesquisa dele, é sobre o uso de antidepressivos, que lá se usa bastante. É uma das comunidades das cidades que também tem um alto índice de antidepressivos. Sendo que quando o Célio estava nesse encontro lá em Caldas, né, nós conversamos com o pessoal de Itacuruba também, o pessoal de Floresta, daquela área também, que já foi uma área de alagamento para a construção de hidrelétrica, que também sofreram de territorialidade, né, perderam seu território, e também a população de lá, a Gabriela, né, que estava com eles lá, falou que eles consomem muito antidepressivos. Acho que Itacuruba é uma das cidades também que mais consome antidepressivos no Brasil. Angra também, até porque você consegue uma receita muito fácil, assim, né, já colocam logo sem fazer, e isso vai causando outras dependências. Para quem assistiu Bacurau sabe muito bem o que ela fala, a médica, quando recebe aquele medicamento. O que o governo faz? Dá medicação. Fica dopado aí, esquece o que aconteceu, né? Então, para eles é muito, assim, né? Quando você fala do poder público, quando não existe esse movimento de resistência, e como que seria esse movimento de resistência? Seria a articulação dos movimentos sociais, né? Assim que o povo se fortalece, né? Criando esses, né? E esses movimentos que eu falei foram criados a partir desses fortalecimentos, dessas fortalezas para eles se protegerem, né? E com isso, né, conseguir, por quê? Porque a partir daí, isso é uma partida de você criar essas articulações, a partir dos movimentos sociais, e com isso você se articula nesses movimentos, né, que seria a governança viva, seria esse meu modelo de... O próprio povo governa para si, ele sabe muito bem quais são as suas demandas, né, ele sabe da sua dificuldade. Isso, até quando se tem um território que você quer preservar para não perder, por exemplo, os territórios costeiros aqui que estão sofrendo
com a questão da exploração de petróleo e que não fazem estudo de impacto, que não se comunicam com as comunidades que dependem da pesca. Então, assim, desde antes disso, né, já tem que se articulando nesses movimentos para criar resistência, para cobrar. A gente está aqui numa luta com aqui agora o Poço de Bacalhau, que vai ser uma empresa norueguesa que vai explorar aqui na Bacia de Campos, e a gente mal sabia, se não fosse o PEA que faz esse estudo, esse programa de educação ambiental nas comunidades, a gente não ia nem saber para poder fazer. Aí sim, a gente faz um documento com várias, né, articulação de vários movimentos sociais, e com isso a gente conseguiu pedir para parar um pouco. Peraí, vamos conversar. Você não conversou com a gente ainda. Então, isso antes de acontecer uma tragédia, fora das outras tragédias que a gente já viu acontecer nessa região. Tanto Angra quanto Ubatuba. E o que acontece? As pessoas perdem o seu sustento. Por quê? Porque, sabendo que daqui para frente a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano, e a gente tem o maritório, que é o nosso território marítimo, né? Que a gente já não consideram isso como sustento porque, assim, o Brasil é um país que voltou para o mapa da fome. E é um país que a gente poderia muito bem se alimentar dos nossos quintais, se não fossem as grandes empresas que sujassem tudo, né? Aí, quando você vê uma cena, né, daquela moça falando que não consegue olhar para o rio, eu imagino. Até porque aqui em Angra a gente não sofreu despejo de mineração, mas nós temos despejo de esgoto. Então, tem rios de 20, 30 anos atrás que eu pegava peixe, comia aqui na Japuíba, Rio do Meio, quando a minha avó veio para cá, que você não... Hoje você olha, dá uma tristeza. Assim, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, tenho 41 anos, assim, sou professora, por quê? Porque eu convivo nessas comunidades, não tem como você pegar, deitar no seu travesseiro e dormir. Sabendo que nós temos uma usina nuclear com rejeitos, né, e que, enfim, não sei quem consegue ficar calmo com uma situação dessa, mas tem pessoas que, como você falou, tem pessoas que não conseguem esquecer o trauma, né? Mas tem pessoas que não conseguem, assim, que esquecem que aquilo ali, preferem esquecer que aquilo ali está ali. O que eu mais escuto aqui em Angra é, eu prefiro lembrar que não tem, assim, não lembrar que tem. Passa ali, olha como se aquilo fosse um paraíso verde, né, como eles chamam, mas esquecem de toda a questão que é o risco que a gente está correndo, e o risco que a gente já corre há muito tempo, né, e que empurram isso goela abaixo do povo, e depois que acontece alguma coisa, como a gente tem o exemplo de Brumadinho, tem o exemplo de Mariana, né, não, para a gente correr atrás, a gente sabe que quem perde, aí a gente vai, né, vendo o que a gente está se tornando hoje no mundo, né? Pessoas que, né, sem seu território, sem seu habitat, sem seu ambiente, que é assim, que eu sempre falo, né, Cristina, a terra é mãe, terra não se vende, né? A terra é mãe, você não vende sua mãe, então é ela que te cuida, né? Então você tem que cuidar dela. Então, essa visão de território que tem que se fortalecer nas comunidades, tem que ser feita nas escolas, tem que ser feita na educação diferenciada, tem que ser feita na educação ambiental, porque é dali que a gente parte para... E quem é que tem que fazer esse tipo de trabalho? A própria comunidade. Formar professores, né? Aqui em Angra a gente vê que muitas pessoas não gostam de falar, assim, muitas pessoas vêm de fora e ver o que a gente tem aqui, né? E ver, quando a gente tem agora, né, o projeto de educação antinuclear, para falar disso nas escolas, né, para mostrar de onde vem o urânio, como que é retirado, né, e que gera hoje nós temos, no caso de Caldas, né, tanto que quando nós estivemos lá em Caldas, foi na audiência pública, a pessoa responsável pelo Ministério Público falou que quando eles foram fazer um reparo no depósito de rejeitos que tem lá, e estava precisando, a população estava cobrando deles, porque estava, enfim, foi logo nessa época de Brumadinho. Então, eles ficaram com medo, né, de assim, ela falou que foi logo depois, então, enfim, imagina como as pessoas, né, ficam em saber que tem, né, igual nós temos aqui também, esse depósito de rejeito, que a gente nunca vai sair daqui, o que a gente sabe é que isso nunca vai sair daqui, né? E se acontecer um acidente, né, se acontecer algum tipo de desastre, que a gente sabe que pode acontecer, né, se a gente parar para pensar, e é o que eu falo, as pessoas falam, não pensa nisso não, mas se eu, como professora de geografia, como educadora, como uma pessoa, e também como ecossocialista, porque
o ambientalista, ele hoje é muito comum. A galera da eletronuclear toda hoje fala que é ambientalista. Então, o ecossocialista, ele luta para não perder o seu ecossistema, né? Então, eu não quero perder o peixe que me alimenta, eu não quero perder o solo que me dá, né, o meu sustento. Então, enfim, entender, assim, a partir do seu... né, parar para pensar e ver quais são o que a gente perde com isso, né? A partir do momento que você, por exemplo, o Brasil, ele deixou, né, de ser agricultor de subsistência, né, para o agronegócio. Né, você perde a sua roça, o seu peixe, mas você consome do mercado, como eu já falei, transgênicos, né? Nós tivemos agora essa nuvem de poeira que cobriu Franca, né, que cobriu ali essa região de Ribeirão Preto, e, por coincidência, eu estive passando por toda essa região, que eu fui para Goiânia, de carro, e, assim, eu falei, nossa, é uma tragédia anunciada, assim, aquilo ia acontecer, a desertificação. Quando você explica isso para o seu aluno lá em geografia, aí você tem um exemplo, aconteceu, está ali ao vivo no Brasil acontecendo, é até difícil de acreditar, mas é o processo de desertificação. Naquele solo, vai demorar muito para você poder usá-lo, né, novamente. Ali são veredas, são, né, lugares do Brasil que você sempre olhou, cerrado, é maravilhoso. Porém, se você passa lá hoje, é tudo barro vermelho e quando não está queimado, né? Então, imagina o quanto isso prejudicou a saúde, né, enfim, o sistema respiratório das pessoas, né? Respiraram terra, né? Enfim, e fora o psicológico, de você lidar com ventos, né? Enfim, com aquela... É uma visão do apocalipse, né? Então, não tem como a gente fingir que essas coisas não vão acontecer, né? Porque parece que a gente está vivendo uma época de informação que as pessoas preferem se inventar um mundo que, né, que se assim, para o seu próprio ego, né? E esquece realmente que tem pessoas passando fome, né, tem pessoas que precisam do meio ambiente limpo, e que esse meio ambiente não é só de quem está das comunidades tradicionais, não, é de todos, né? Como eu falo, o que acontece aqui, né, que a gente faz, vai ter resultados para todo mundo. Então, não tem como dizer que o problema não é seu, né, que você não vai se preocupar com isso. Então, assim, enfim, eu queria dizer que tudo isso, né, que a gente vê, né, como eu levei lá para Itaipu, né, levei lá para a mineração, levei para a questão do petróleo também, porque a gente vê essa marca, a gente vê no caso da Vale, né, a gente vê a eletronuclear, a gente vê aqui não a Petrobras agora, mas como empresas que a gente nunca viu, que eu acho que do último leilão que teve em 2018 para a exploração do petróleo, de 18 empresas, só 16 estão de fora. Só 2 são brasileiras, são da Petrobras. Então, assim, a gente conhece, a gente não sabe, enfim, o que vão só tirar da gente e se tiver um acidente, vão deixar para a gente o quê? Nós já tivemos o exemplo do Nordeste agora, que até agora ninguém se responsabilizou, que é o que eu ia falar também, da responsabilidade, como o Célio falou, ninguém assume a responsabilidade, e a gente ainda tem que viver com a ideologia deles de que isso é futuro, de que, né, enfim, a pessoa vai ficar sendo proibida de pescar, vai ser proibida de usar o seu rio, vai perder seu ambiente, mas isso daí traz lucro, traz PIB para o Brasil. Né? Enfim, então isso está muito errado, a gente tem que rever isso aí, repensar, né? Porque não dá para viver num país, né, completamente depressivo, né? A gente está vivendo uma época da depressão mesmo, assim. Eu só finalizar rapidinho, eu queria ler para vocês umas coisas que eu estou passando aí, porque eu queria entender algumas questões, embora também não tenha me ajudado muito, mas, por exemplo, nós temos uma famosa Renova, eu não sei se é assim que fala, a Renova foi criada para promover a entrega das casas para vítimas da tragédia de Mariana. A Renova foi criada e deveria ter entregue as casas até o dia 27 de fevereiro de 2021, um prazo que ela não cumpriu, mas que inicialmente era para ter sido entregue em 2019.
E ela foi protelando e chegou a fevereiro de 2021. Também não entregou. Isso se refere aos reassentamentos de Paracatu e Bento Rodrigues. Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues. Somente. Não está falando dos outros 35 municípios. Até agora eu só encontrei notícia desses 2 reassentamentos. O Ministério Público de Minas Gerais agora está vendo uma intervenção, mas já está aplicando uma previsão de multa de R$1 milhão por dia de atraso, que é o que o professor Célio já tentou explicar por que ninguém paga. E aí, depois disso, a gente chega ao patamar absurdo de que o Ministério Público está pedindo a extinção da Renova, porque a Renova, pela 4ª vez ele está pedindo a extinção, porque ela está com superávit. Ela tem um superávit de milhões, quando, na verdade, ela não poderia ter esse superávit, porque o dinheiro que ela está tendo de superávit deveria ter sido implementado nos reassentamentos. E aí a gente sai dessa questão da Renova, que é uma empresa criada para solucionar o reassentamento, e a gente vai para a questão da Samarco. E aí é que eu fico mais apavorada e não entendo mesmo. Eu não tenho como entender. Porque, em nota, a Samarco diz que ela não foi citada. Ela não foi citada. E que ela mantém o compromisso. E aquelas alegações absurdas dela. Além da Samarco, a PHP também disse que tem conhecimento dessa ação, mas que ela também não foi intimada. E aí eu fico pensando, professor, eu sei que é uma pergunta muito difícil, porque eu e a Monique, a gente começa a rir, porque a gente chega a um ponto que é difícil de entender. Porque o Ministério Público está entrando, intervindo, dando multa, mas ele não intimou a Samarco e nem a PHP? Então, como é que existe a base legal da multa? É assim, é uma coisa juridicamente que não faz sentido na minha cabeça, embora eu não tenha formação jurídica. Então, o que está errado? O que não casa? Era isso que eu queria perguntar para o senhor. Eu queria... Você pediu para eu intervir, né? Primeiro, eu queria dizer que eu estou extremamente envaidecido de participar dessa roda, né? Porque, primeiro, logo depois da minha intervenção, o vídeo me tocou profundamente. E depois a Larissa demonstrou uma capacidade de análise, né, do seu ponto de vista psicológico, né, do que indivíduos sob estresse, né, como é que o comportamento, né, a menina que aumenta 30 quilos, né, em função desse quadro depressivo, tentou suicídio várias vezes. Então, foi muito bem abordada essa questão, né? E eu acho que está muito interessante essa forma como o nosso debate ele acabou se desenvolvendo, né? Depois, com a complementação da Monique, chamando a atenção dos riscos em Angra dos Reis, né? Angra dos Reis, a população de Angra dos Reis está em risco há muito tempo. Há muito tempo. Não? E eu queria justamente interpretar um pouco essa questão que a Cris ela levantou, né? Essa dificuldade de entender. E realmente a gente tem uma dificuldade de entender por que essas coisas acontecem desta forma e sem que ninguém seja punido. Essa impunidade que revolta, como a Larissa chamou a atenção. Não? Eu tenho insistido nas minhas intervenções mais recentes com a seguinte ideia que eu quero agora aproveitar e desenvolver
nessa roda, que é a seguinte: nós vivemos, e a gente precisa primeiro entender, nós vivemos um país da mentira. Nós vivemos, eu vou repetir com todas as letras, nós vivemos um país da mentira. Parece que, de repente, surgiu as fake news, todo mundo se fala, vamos punir as fake news. E sabe por que não se pune as fake news? Porque se tivesse de punir fake news, teria de punir todos os governos e todas as empresas que andaram mentindo para a população. E não são poucas. Esta Samarco, que envida esforços, né? Ou que, como é que diz assim, mantém um compromisso, né? Ela é criminosa, antes de tudo, ela é criminosa. Ela pratica crime, como esse desgoverno tem praticado, mas não porque este governo pratica. O genocida que agora está ocupando a cadeira no Planalto, ele apenas ampliou ainda mais a mentira no nosso país. E ele utiliza a mentira de uma forma quase que estratégica. E não é punido porque ninguém quer se autopunir. Porque todos que deveriam estar punidos também mentem. E mentem para quem? Para os despossuídos. Mentem para as populações desassistidas. Mentem para as populações tradicionais. Mentem para a população pobre desse país. E mente também para essa classe média informada que não encontra condições para poder reverter essa situação. Não tem como, não encontra condições para se sublevar, para se revoltar contra a mentira que hoje está presente no nosso país. Então, esta é a forma que eu tenho para ajudar a Cris, a você entender, né, que história é essa que é difícil de entender. Ela se resume justamente, né, porque se pratica de uma forma desmensurada a mentira no nosso país. E essa Renova, ela é um exemplo, né, porque ela passou, né, ela tem passado nos grandes jornais, nos chamados jornais de grande penetração, de grande circulação, o Globo no Rio de Janeiro, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo em São Paulo e outros jornais, ela gasta, né, páginas para mentir. Para mentir. E está lá pagando para esses jornais para que eles divulguem as mentiras. Né? Que fez isso, que fez aquilo, embaixo Samarco, Vale a Vale, empresa Vale, né? Mentindo de forma desaforada à população brasileira. E nada acontece. Porque e aí eu me aventuro, né, ao lado da Larissa para buscar entender, do ponto de vista psicológico, por que não há punidade nesse país? Por que não se pune? Porque ninguém quer se autopunir, porque todos mentem. De várias formas a gente mente. É claro que, como eu disse, a situação ela fica tão escancarada, sob o ponto de vista institucional, a ponto de empresas mentirem e nada acontece.
governantes mentir e como se tudo bem, não há nenhum problema em relação a isso. Imagina, não? 600 habitantes que passaram 4 anos esperando a casa e agora estão passando mais 2 anos e a casa não tá pronta. Ué, e daí? Né? Em outras palavras, quem hoje mente dessa forma pensa na população brasileira, né, como mais um problema a ser, de alguma forma, reduzido. Né? E quando eu falo em reduzido, envolve, inclusive, a morte de 600 mil pessoas. Se reduz os problemas com essa morte. É disso que se trata. Então, essa situação, que é uma situação em que as pessoas acabam tendo de conviver com risco no dia a dia, e aí eu vou tomar a liberdade, quando se falou do deslizamento no Morro da Carioca em 2010, eu vou ter a liberdade de ilustrar a nossa conversa com algumas imagens dessa época. Né? Se me permite, eu vou colocar aqui, é incrível, né? Porque a gente acaba utilizando o StreamYard, então eu preciso compartilhar, não, eu preciso abrir o share, e aí no share screen eu vou mostrar, né, o que vamos lá, estou aqui abrindo. Vocês me dizem se está dando para visualizar o mapa de Angra dos Reis. Aqui da região. Está sendo visualizado, pessoal? Não estou vendo, não. Tem que abrir compartilhar a sua tela de... Não, foi o que eu tentei fazer, achei que estava... Eu faço isso com bastante... Vamos lá, de novo, share. Vamos lá de novo. Vou tentar de novo entrar. Será que agora vai? Não? Não está aparecendo a foto? Consegui. Assim, professor? Ah, você está... Eu puxei aqui e veio. Agora veio? Tá veio. Bem. Então, eu vou voltar aqui à apresentação. Vocês estão vendo a foto, né, com as encostas, né, e a localização das usinas nucleares em Angra. Está dando para ver isso? Sim. A Brava e a Itaorna. Isso, aqui a gente está vendo, né, a Rio Santos, né? Isso. Indo em direção Então, essa área toda, que é a área que é ocupada pelas atuais usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, ela é sujeita a deslizamento. Ela é sujeita a deslizamento. Né? Como... Aqui aparece a localização da usina e a cidade de Angra dos Reis. E o que aconteceu em 2010 foi isso. Né? Choveu muito e o Morro da Carioca deslizou, com essas consequências. Isso em janeiro de 2010.
essas consequências. Estas consequências. Isso já na rodovia Rio Santos. Estas consequências. Estas consequências, que foi deslizamento de pedras na altura de Conceição do Jacareí. Então, o que eu quero chamar a atenção, né, e aí eu termino a compartilhamento dessas imagens, né, é que essas imagens eu mostrei num estudo sobre a Angra 3, né, sobre na época, foi 2012, em que o parlamento alemão ele discutia se ia dar o financiamento para terminar a Angra 3. Né? E eu tive a oportunidade de ir lá no parlamento alemão, né, antes deles fazerem a decisão, e apresentei esse estudo, né, mostrando os riscos, né, em função da localização de centrais nucleares em áreas que podem sofrer deslizamento. Não? As populações, né, e vocês estão muito envolvidas nesse trabalho, né, o sentimento, toda vez que acontece em que a notícia de que houve um problema de operação em Angra 1 ou uma parada de Angra 2, a eletronuclear nunca deixa isso às claras, isso nunca é divulgado nos jornais, nas rádios, né? Então é preciso que haja um trabalho quase que de garimpagem da informação. Alguns jornalistas têm feito isso, particularmente a jornalista Tânia Malheiros, ela tem noticiado, sempre que possível, o que está ocorrendo dentro das usinas, mas isso coloca a população de Angra dos Reis sempre nessa situação que a Monique chamou a atenção. Né? Faz de conta que não existe. Faz de conta de que esse não vai ser um problema. Né? Essa situação, que é uma situação de submissão a uma irrealidade, né? Porque você foge da possibilidade de ocorrência desse risco ao negar a sua existência, né? É uma situação psicológica a ser analisada, né? Porque ela acaba fazendo com que o temor, e isso foi muito bem explorado pela Larissa na fala dela, faz com que o temor seja também inibidor de ação, de paralisação, né? De incapacidade de reação, de se manifestar, de dizer não, que é o que vocês, em Angra dos Reis, vocês estão buscando superar com a cartilha nas escolas. Esse na minha percepção, esse é o grande avanço, do seu ponto de vista, não é apenas educativo, é de construção da cidadania que vocês estão fazendo com essa cartilha. E que falta no nosso país. E que faz com que essas comunidades, com a comunidade lá atingidas por Mariana, sofrem como elas estão sofrendo. Então, eu fico muito... e aí o termo revoltado, para mim, ele é muito particularmente preciso, não é? Mas, ao mesmo tempo, desesperançoso, no sentido de que aquilo que também foi chamado a atenção da nossa
no nosso debate, né? Que isso leva a uma desesperança, né? Nós estamos vivendo hoje uma enorme situação nacional de desesperança, né? Algo que a gente precisa, de alguma forma, reagir, de forma a construir, de alguma forma, mesmo que parcial, novas esperanças. Mas o que fazer com essas pessoas que comem peixe que vão matá-las? Porque é isso que a gente viu no depoimento. Né? Comem, pescam peixes e repassam como aquele que não usa máscara e se aglomera. Vocês vejam o contraponto possível de ser feito entre a pandemia e essa situação hoje vivenciada pela população que foi destruída. Não foi impactada, foi destruída. Famílias foram destruídas, né? Vidas foram destruídas por essa incapacidade de uma empresa olhar o ser humano e o ambiente, porque não lhe interessa, a não ser que esse ser humano trabalhe para ela, seja explorado por ela e morra sem que ela dê nenhuma posição de conforto. Não? Então, com essas palavras, eu espero, Cris, ter alimentado um pouco, né, o seu questionamento em relação ao que está acontecendo em Mariana agora, mas no nosso país. Eu queria dizer para vocês que essa live me levou para Minas, quando eu estive em Engenheiro Burnier, quando eu estive no quadrilátero ferrífero, quando eu fui em Itabirito, quando eu fui naquela região ali de Ouro Branco. Os morros em Minas brilham, eu nunca tinha visto. E as pessoas vivem em função da mineração, elas não sabem fazer outra coisa. E o Estado, ele é ausente, porque mesmo em detrimento da saúde da população e do meio ambiente, ele não cria formas das pessoas se reciclarem, se requalificarem, eu não sei se é esse o termo. Elas continuam refém daquelas mineradoras, daquelas grandes empresas, como Angra dos Reis continua refém das usinas nucleares. Então, o que eu peço ao povo brasileiro, eu peço mesmo, gente, olha bem o que vocês vão fazer na próxima eleição. Porque se esse genocida for reeleito, professor, a gente vai vir aqui na próxima live sem ter do que falar. A gente vai chorar. A gente vai chorar. Eu tenho certeza, a gente vai vir aqui para chorar. Eu estou muito, muito apavorada com o que eu estou vendo no Brasil. Talvez eu não ficasse tanto se eu não tivesse visto o 7 de setembro que eu vi e se eu não tivesse visto ele contar tanta mentira em Nova York. É o que o professor falou. É mentira, mentira. E quando você vê o comandante do seu país propagando mentira, aí realmente eu também fico desesperançosa, professor. E a gente vai por aqui fazendo a nossa roda de conversa e tentando, sem desistir. Né, Larissa? Porque se desistir vai ser pior, né? Eu queria dar um grande abração em vocês virtual. Também. Até a próxima. Vou até, gente. Muito obrigada. Foi muito bom, gente. Assim, para mim, né? Até assim outros aspectos, né, em que eu, né, não desconhecia a fala do professor Célio, né, da Monique, como que foi assim muito enriquecedor a gente um olhar, né, para esse aspecto em que assim de certa forma eu vejo como ignorado até pelas próprias comunidades, algo assim que realmente cria-se, né, um distanciamento, uma desresponsabilidade com o próprio território.
Então, assim, o trabalho de vocês, né, eu vejo isso como importante, né, para que as pessoas realmente consigam se apropriar daquilo que elas fazem parte. Para mim foi muito bom, muito interessante, viu? Eu agradeço a Cristina, a Monique, o professor Célio, foi muito bom estar com vocês, esse debate, nessa discussão. Muito obrigada, gente. Espero que a gente possa ter outros momentos assim. Queria agradecer a presença da Larissa, foi um prazer conhecê-la, tá? Obrigada pelas suas falas, assim, é muito importante, você levantou um assunto, né, que a gente acabou de sair agora do meio do Setembro Amarelo, né, e aqui em Angra a gente vê tantas pessoas, né, perdendo suas vidas, acabou de perder uma pessoa que é muito conhecida aqui em Angra também, porque essa questão do desesperançoso que o Célio falou, né, que a gente está passando por um processo assim de perda mesmo do território, da identidade e da esperança, né? De você, por exemplo, eu fico vendo, eu tenho um filho de 10 anos, né? Que já tinha medo de ter filho, até porque eu já tinha essa questão do mundo, como é que vai ser daqui para frente, né? Porque as heranças que nós temos aqui, né, no caso de Angra, o que deixaram para a gente é lixo atômico, é petróleo, né? Enfim. E fora a questão do mundo que eu quero para ele, né? Do mundo que eu quero para ele, o que eu quero para ele, eu quero para os outros, né? Enfim. Então, assim, pensar, conversar, o que a gente pode fazer no momento é isso, estar se articulando, estar conversando, estar trazendo esse assunto. Não como eu falei no começo da live, não é um assunto saudável, mas esses territórios, eles têm que ser saudáveis, né? É assim que a gente tem que trabalhar nesses territórios e só a partir daí, né, criar alguma resistência para o futuro, né, e poder ter um futuro melhor, repensando, né, porque assim, até a gente conseguir reverter, a gente não vai, foi o que a gente, né, falou, não tem como, né, mas repensar, né, tudo que foi feito até agora. Enfim, é isso. Obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer revê-lo, professor Sérgio. Igualmente, Monique, também eu já tinha feito referência à Larissa, né? Aprendi bastante com a sua intervenção, Larissa, né? E Cris, que sempre está, né, ativa, né? Eu estava lendo, né, as notícias que ela depois discorreu, né? Mas ela já estava alimentando durante o nosso debate. Eu estava vendo assim, puxa vida, a gente precisa comentar essas notícias, né, que estão aparecendo, né? Mas depois a Cris deu uma boa... envolveu bastante a gente, né, nessa dificuldade de compreensão, né, que me permitiu falar, né, da forma como eu normalmente me expresso, não? E que a gente vai precisar, de alguma forma, achar jeitos de retomar a esperança. Eu queria agradecer, finalizando, com um restinho de matéria que a gente deixou para botar no final. Queria dizer para vocês que vocês não vão ficar livres de mim, não, tá? Logo, logo vocês vão ouvir falar de mim. Daqui um pouquinho, tá, Larissa? Tá bom, professor? A Monique não foge mais, não tem para onde ela fugir. A gente vai ter uma live no dia 11 de outubro, segunda-feira, véspera do feriado, né? Porque dia 12 de outubro é padroeira do Brasil. No dia 11 de outubro, segunda-feira, a gente vai ter uma live transmitida lá de Floresta, né, Monique? Com o nosso amigo Libânio, que vai transmitir a nossa roda de conversa, e a gente vai falar sobre um projeto de preservação ambiental que a gente vai lançar com a ajuda do pessoal lá de Floresta, da Diocese, e esse projeto leva o nome da menina Leide, a menina que faleceu em Goiânia. O nome do projeto é Biosfera Leide das Neves. É um projeto ambicioso, que quer juntar todo mundo que ainda acredita e tem esperança. E eu acho que vocês estão simplesmente convidados
Lamento, não tem como vocês recusar, vocês vão ter que passar por lá, tá? Um abraço. Eu vou passar a live o vídeo para a gente encerrar. Que foi devastado pela lama da Samarco. De Bento Rodrigues foram 5 pessoas que morreram no dia 5. Depois do dia 5, teve várias mortes. Por depressão, por angústia. Parece que a gente construiu debaixo da barragem, mas não foi. Bento Rodrigues tem mais de 300 anos. A barragem tinha 40. Tinha 40 na época. Eu lembro quando construiu a barragem. Essa casa é de uma das minhas irmãs, que era na parte alta, não foi atingida pela lama, mas foi pior do que a lama, que ela foi atingida por saqueadores. Seres humanos das vizinhanças, que entravam aqui a hora que queriam e destelharam tudo. A gente resgatou, improvisamos algumas janelas, um telhadinho, para a gente ficar final de semana. Foi o que nos sobrou e o que nos mantém vivos. Foi o maior crime socioambiental do mundo e está aí até hoje. Eles Ninguém foi culpado. O que aconteceu lá, o mundo inteiro já sabe. É um crime escandaloso, Vale, Samarco e BHP. E hoje é essa burocracia que você tem. Isso aqui para nós já era para estar adiantado, igual eu falei antes. Eles não estão pensando nos atingidos. A Renova foi criada para sanar todos os danos do rompimento da barragem. E até hoje ela não sanou nada. Sabe o que é nada? Nada. Esse lugar aqui é a portaria da entrada do reassentamento. Aqui são 235 casas, previsão de fazer, né? E até hoje tem 2 casas prontas. Isso é um absurdo. O que tem sido uma tragédia contínua. Ela não morreu, a tragédia. Ela só vai morrer, mesmo assim, depois de uma grande adaptação nossa, depois de nós aqui. Eu não vejo, assim, no geral, pessoas melhores. Eu percebo que as pessoas ainda estão muito angustiadas e, assim, elas estão por aqui, já não aguentam mais de ansiedade, porque está sendo muito devagar, né? E eles vão, a Renova, eles vão trocando, eles vão mudando as estratégias, sabe? Para não resolver a coisa, e todo mundo já sabe disso, percebe isso. Então o povo está muito ainda ansioso, muita ansiedade, muita angústia mesmo, muita raiva. Todos nós saímos de lá correndo para não morrer, só Deus sabe na hora. Não gosto nem de comentar como estou com você aqui. O coração sente, porque eu amava o Bento. Amo até hoje, mesmo com as ruínas.